Olá, tudo bem? Continuando a falar da epopeia de Gilgamesh, essa epopeia importante do mundo mesopotâmico, eu vou trazer um capítulo deste livro, Deuses, Túmulos e Sábios, do C.W. Ceran. Aqui ele vai contar, na parte 3, no capítulo 22 e 23, a história do resgate destas tabuinhas e, ao mesmo tempo, o trabalho dos arqueólogos enfrentando situações difíceis na Mesopotâmia para resgatar não só esse texto, mas baixos relevos, muros das grandes cidades de Nínive, de Nimrod. Então, o capítulo 22 chama Palácio sobre a colina de Nimrod, e o capítulo 23, George Smith procura agulha em palheiro. Então, a primeira parte vai contar para nós como Henri Layard, que havia nascido em Paris, mas educado na Inglaterra, um arqueólogo que lutou para descobrir e para escavar os túmulos, as cidades assírias da Mesopotâmia, que nesse contexto de 1800, segunda metade de 1800, estava passando por várias confusões, brigas. 1849, primeira metade do século XIX, a Mesopotâmia passava por várias situações conflituosas, e esse Henri Layard, arqueólogo que descobre as tabuinhas da epopeia de Gilgamesh na biblioteca de Assurbanipal, ele passa por situações difíceis, ele cai dentro desse caldeirão, e aqui o livro vai descrever os diários, as cartas deste homem passando por essas situações, mas lutando para manter o seu sonho de resgatar a cultura, a arte e, no caso aqui, a escrita da cultura mesopotâmica. É o primeiro texto considerado literário da história da humanidade, a epopeia de Gilgamesh. E aqui nós temos o C.W. Ceran descrevendo de uma maneira deliciosa para nós esse contexto. Então é sobre isso que eu quero falar hoje, o resgate epopeico da epopeia de Gilgamesh. Curtam o canal, compartilhem, comentem. Agradeço imensamente a todos para me ajudar aí nesse projeto. Eu gostaria de falar então dessa biblioteca de Assurbanipal, que foi sucessor de Senaqueribe. O Assurbanipal nasce em 1668 a.C. e morre em 1626. Ele tinha um caráter oposto do seu antecessor, gostava de estudar, gostava de meditação, embora provocasse guerras também. E os arqueólogos encontram a famosa Biblioteca de Assurbanipal, que a história também aparece aqui no Martin Buchner, O Mundo da Escrita, que ele vai contar também essa história da Biblioteca de Assurbanipal, que lá estavam as tabuinhas da epopeia de Gilgamesh, e também a história da descoberta, principalmente aí pelos trabalhos do Henri Layard. Nessa biblioteca de Assurbanipal foi encontrado um poema que exalta aqueles que servem Assurbanipal. Essa exaltação do rei. Quero ler esse poema. Descansaram as armas dos inimigos rebeldes. Os condutores de carros desatrelaram suas parelhas. Repousaram as lanças pontiagudas e afrouxaram os arcos retesados. Os violentos que faziam guerra aos seus adversários foram abatidos. Dentro da cidade da habitação, ninguém tirava pela força os bens do seu camarada. Em todo o âmbito da terra, ninguém fazia mal a outrem. Quem se punha a caminho solitariamente, percorria são e salvo estradas distantes. Não havia ladrão que derramasse sangue, nem se praticava qualquer ato de violência. Todas as terras eram domicílios seguros, como fino óleo eram os quatro cantos do mundo, exaltando a época de Assurbanipal, que de algum modo também serve para a Senaqueribe. O que glorificou o nome de Assurbanipal para todo sempre na história foi a fundação da biblioteca que ele mandou coligir para sua própria leitura. Então, o rei assírio Assurbanipal, ele tinha essa biblioteca para o seu deleite. E a descoberta dessas tabuinhas foi o último grande triunfo do arqueólogo Layard como escavador, antes de deixar seu lugar para outro e voltar à Inglaterra a fim de iniciar a sua carreira política. Então Layard vai ao ponto de descobrir, mas ele deixa para
outro arqueólogo a descoberta mais aprofundada da epopeia de Gilgamesh. A biblioteca constituiu a chave de toda a civilização assírio-babilônica. Foi organizada sistematicamente. O rei obteve uma parte das tabuinhas de particulares, mas a maior parte foi constituída por cópias que ele mandou tirar em todas as províncias do seu império. Assurbanipal mandou à Babilônia um dos seus funcionários, Shadanu, com as seguintes instruções: no dia em que receberes a minha carta, toma contigo Shuma, seu irmão Bel-Etir, Apla e os artistas de Borsippa, que conheceres, e reúne as tabuinhas, todas quantas existirem em suas casas e todas quantas houver no templo de Exida. Então nós temos aqui o Assurbanipal interessado em conhecer, em resgatar, em colher histórias, tabuinhas com histórias para a sua biblioteca. Imagina, nós temos essa belezura aqui, e quantas outras coisas foram perdidas, né? Vamos ver como Assurbanipal conclui a carta. Procura e traze-me as preciosas tabuinhas de que não haja transcrições na Assíria. Acabo de escrever ao intendente do templo e ao alcaide de Borsippa, informando-os de que tu, Shadanu, deverás guardar as tabuinhas no teu depósito e que ninguém deve recusar-se a entregar-te tabuinhas. Se tiveres notícia de alguma tabuinha ou de algum texto de ritual que seja adequado para o palácio, procura-o, toma-o e manda-o para aqui. Então, esse cuidado em conservar, em descobrir textos importantes de literatura, de ritos religiosos, para conservar na sua biblioteca. Além disso, trabalhavam para Assurbanipal sábios e toda uma congregação de artistas escribas. E assim Assurbanipal reuniu uma biblioteca que englobava toda a sabedoria de seu tempo. Uma sabedoria profundamente imbuída de magia, crenças tenebrosas e feitiçaria. Assim, a maior parte da coleção era constituída de obras sobre exorcismo, adivinhação e ritualismo. Não faltava, porém, uma boa quantidade de obras de medicina, predominando naturalmente a medicina de caráter mágico, e obras de filosofia, astronomia e filologia. Que legal, né? Finalmente foram encontradas listas de reis, relatos históricos, editos palacianos, de nobreza política e até literatura poética, contos épico-místicos, canções e hinos. E aí nós temos, né, a famosa epopeia de Gilgamesh, encontrada na biblioteca de Assurbanipal. Entre esses últimos contava-se a obra literária mais importante da antiga Mesopotâmia, a primeira grande epopeia da humanidade, a lenda do maravilhoso e terrível Gilgamesh, 2/3 Deus e 1/3 homem. Esta parte já não coube a Layard descobrir, e sim a um homem que pouco antes uma expedição havia libertado de terrível prisão na Abissínia, onde curtira 2 anos de sofrimentos. A vida desses arqueólogos eram terríveis, né? Passavam por muitas tribulações, financiados por grandes, poderosos aí, homens da Europa, mas eles que enfrentavam dia a dia, né, as dificuldades para os seus estudos, as suas descobertas. Então, quem será, né? Se fosse Layard, o descobridor teria sobrecarregado a balança da sua fama, pois a epopeia de Gilgamesh não era só literariamente fascinante. Ela continha uma história que lançava uma luz completamente nova e surpreendente sobre o nosso mais antigo passado. Uma história que todas as crianças das escolas da Europa já aprendiam antes de ninguém ter a ainda mais vaga ideia do achado da colina de Quindijik, que era de onde procedia. Então essa epopeia foi encontrada, né, por outro homem, por outro arqueólogo, e vamos descobrir. As tabuinhas que pertenciam, no caso, aí, à biblioteca de Assurbanipal, foram encontradas em parte na colina de Quindijik. Hormuzd Hassan era um dos assistentes de Layard. Quando este iniciou a sua carreira diplomática, o Museu Britânico nomeou Hassan para substituí-lo nas escavações. Hassan era um cristão caldeu, nascido em Mossul, sobre o Tigre, em 1826. Em 1847, iniciou seus estudos em Oxford. Em 1854, foi nomeado intérprete da residência britânica em Aden.
Pouco depois, com 30 anos apenas, era promovido a subresidente. Em 1864 foi com uma embaixada ao rei Teodoro da Abissínia e o autocrático rei negro mandou simplesmente prendê-lo. 2 anos passou Hormuz Hassan nas prisões abissínias até que pôde ser libertado pela expedição de Napier. Pouco depois iniciava escavações em Nínive. Hassan foi quase tão bem sucedido quanto Layard, mas faltavam-lhe duas coisas que concorreram muito para a fama de Layard: a sorte de ter sido o primeiro e assim poder ganhar a novidade sensacional do achado, e a habilidade do futuro diplomata e homem do mundo para descrever as próprias descobertas num estilo colorido e encantador, entremeado de brilhantes sugestões e teorias audazes que tanto agradavam ao público como aos homens de ciência. Então, o Hassan não tinha essa capacidade, vamos dizer assim, né, de descrever as suas pesquisas, seus achados com o colorido que tinha Layard. Que descrição Layard não faria se tivesse posto a descoberto na colina de Nimrod, depois de volvida e revolvida mais um templo de 50 metros de comprimento por 30 de largura? Com que cores ele não teria pintado a impressão de uma revolta de trabalhadores que Hassan dominou com mão de ferro? Por esse tempo ele estava desenterrando 14 quilômetros ao norte de Nimrod, em Balavat, um templo de Assurbanipal, e encontrou também os restos de uma cidade sobre terraços. Que legal! Foi nessa que descobriu, entre outras coisas, uma dupla porta de bronze de quase 7 metros de altura, que constituiu a primeira prova da existência de portas nos palácios da Mesopotâmia. E finalmente, como não teria Layard, com aquele seu brilhante poder de descrição e tom calculadamente reverente, pintada a descoberta da epopeia de Gilgamesh, embora não estivesse em melhores condições do que Hormuz Hassan para avaliá-la convenientemente. Então aqui o autor está mesmo assim falando, né, com admiração da escrita de Layard, porque esse livro aqui ele traz principalmente os diários, as cartas, os escritos, os artigos dos arqueólogos. Aqui eu quero mostrar uma imagem, né, aí das descobertas, no caso, essas portas com tigres, aqui os príncipes assírios caçando, esses baixos relevos, todos foram descobertos nesse período. Então, assim, a epopeia de Gilgamesh. O primeiro passo foi dado por Henri Layard, mas foi Hormuz Hassan quem descobriu as tabuinhas. O verdadeiro sentido desta obra de Gilgamesh, de tão alta significação, só seria explicado muitos anos depois. Hoje ela é reproduzida quase infalivelmente por todas as páginas da literatura mundial nas primeiras páginas. Então, porque é o início de tudo, o início da literatura. Mas os autores modernos não lhe dão o destaque merecido. Agora que chegou, por exemplo, aqui no Brasil, esta edição de peso mesmo da epopeia de Gilgamesh. Antes era um livrinho assim, sem notas, sem nada. O Jacinto Lins Brandão, ele faz um trabalho de resgate, contextualização, notas, textos de apoio, imagens para ajudar na leitura do texto. Então essa edição aqui ela é a mesma edição lançada com as notas, só com a capa diferente, etc. Mas essa epopeia, ela ganha aos poucos visibilidade depois desses estudos recentes. Citam, quando muito, né, os autores, 10 linhas, apontam a obra como fonte de toda a narrativa épica e passam por alto o conteúdo da obra inteira, que é o que efetivamente nos conduz ao berço da raça humana, ao primeiro antepassado da humanidade. Quando muito também falam que esta obra tem pontos de contato com a Bíblia e só. Eu lembro que quando fiz literatura, quando fiz colégio, por exemplo, eu lembro da professora comentar: existe uma epopeia de um herói chamado Gilgamesh. Depois, nos estudos de literatura, comentou também por cima. Foi mais uma questão pessoal de ir atrás dos textos, descobrir. A descoberta que levou a esta fonte é obra de um homem que morreu 4 anos depois de realizado o seu trabalho e cujo nome comum é relegado
com a mais clamorosa injustiça, a observações marginais e notas ao pé da página na história da arqueologia. Daí vai entrar agora outro arqueólogo, né, que junto com o Hormuzd Hassan, que era assistente de Layard, que vai entrar mesmo na descoberta dos textos, que se deu de maneira gradativa, não descobriu tudo de uma vez. Este homem foi George Smith, mais um amador da arqueologia. Nascido em 26 de março de 1840 em Chelsea, perto de Londres, gravador de notas de banco, autodidata, nas horas vagas, George Smith dedicava-se com um zelo sem igual ao estudo das primeiras publicações sobre a siriologia. Com 26 anos, escreveu alguns pequenos ensaios sobre caracteres de sentido ainda duvidoso, então ele tinha esse interesse pela arqueologia assírica, e esses ensaios chamaram a atenção do mundo especializado. E alguns anos depois, o gravador era nomeado assistente da seção assírio-egípcia do Museu Britânico de Londres. Quando morreu prematuramente no ano de 1876, com 36 anos, já tinha publicado uma série de livros sobre o assunto e ligado seu nome a descobertas importantes. Em 1872, o ex-gravador de notas de banco, no caso George Smith, trabalhava na tarefa de decifrar as tabuinhas que Hormuzd Hassan havia mandado para o museu. Então, Hormuzd Hassan pega as tabuinhas lá da Assíria e manda para o museu aí em Londres, sobre as quais vai trabalhar então o George Smith. Nesse tempo, ninguém tinha ideia de que existia uma literatura assírio-babilônica que merecia ser incorporada às grandes obras da literatura mais recentes. Isso, entretanto, não era propriamente o que interessava a Smith. No fundo, ele era apenas um erudito esforçado a quem provavelmente seu trabalho divertia. O que o prendeu, apenas iniciou a decifração, foi a própria narrativa, o conteúdo, o que, não como, o enredo, não a forma. E quanto mais progredia na decifração, mais ansioso ficava por saber como terminaria a história. E nós vamos entrar então nessa descoberta, né? O Smith se deparando com essas tabuinhas e se deliciando com os textos, com o texto da epopeia de Gilgamesh, né? Ele ficando aí impressionado com o que tem dentro aqui desse livro. Essa edição aqui é maravilhosa, é uma delícia de texto. Smith desvendou as grandes façanhas de Gilgamesh, o Forte, leu a respeito de Enkidu, introduzido na cidade por uma mulher de sacerdote para subjugar Gilgamesh. Mas o combate dos heróis ficou indeciso e Gilgamesh e Enkidu tornaram-se amigos e amantes, realizando juntos grandes feitos, matando Shumbaba, o terrível senhor do bosque de cedros, e provocando os próprios deuses quando estes ofenderam grosseiramente Ishtar, a deusa, que tinha oferecido seu divino amor a Gilgamesh. Decifrando penosamente, Smith continuou lendo como Enkidu morreu de terrível doença e foi chorado por Gilgamesh, o qual, para não sofrer igual sorte, partiu em busca da imortalidade. Em suas viagens encontrou Utnapishtim, o antepassado da humanidade, o qual, depois de grande castigo que os deuses haviam infligido a toda a raça humana, se salvara sozinho com a sua família. E os deuses, então, o fizeram imortal, que é o Noé babilônico, né? Ele foi salvo do dilúvio. E Utnapishtim, o antepassado, contou a Gilgamesh a história do seu maravilhoso salvamento. Smith lia cheio de excitação. E então, quando a sua emoção começava a transformar-se na certeza de uma descoberta, começaram a aparecer claros e mais claros, cada vez maiores no texto das tabuinhas que Hassan enviara. Então a história começou a se perder nessa parte. Quando Utnapishtim começa a falar do dilúvio, o George Smith não tinha mais texto. Smith foi obrigado a reconhecer que possuía apenas uma parte da inscrição e que do mais essencial, isto é, da conclusão da grande epopeia, a narrativa de Utnapishtim dispunha apenas de fragmentos. Imagina a loucura desse arqueólogo. Mas o que decifrar até esse ponto da epopeia de Gilgamesh encheu de impaciência. Não podia silenciar, e revelá-lo equivaleria a provocar uma verdadeira revolução na puritana Inglaterra, inteiramente regida pela Bíblia. Constitui um maravilhoso exemplo do jogo liso
da opinião num país democrático o fato de um jornal de grande circulação acorrer em auxílio de George Smith. O Daily Telegraph ofereceu um prêmio de 1.000 guinéus a quem fosse a Cuidigic procurar e encontrar o resto da inscrição da epopeia de Gilgamesh. Ai, que interessante. Então o George Smith decifra só um pedaço da epopeia e fica faltando o restante. E aí o jornal entra, né, dando esse prêmio para quem fosse a Mesopotâmia descobrir o restante. A ideia era audaciosa, mas George Smith, assistente do Museu Britânico, aceitou o desafio. O que se exigia era apenas isto, que viajasse os milhares de quilômetros de Londres à Mesopotâmia e lá, numa enorme colina de entulho, que relativamente ao seu tamanho mal havia sido arranhada pelas escavações realizadas até então, procurasse determinadas tabuinhas de barro. A realização de tal tarefa equivalia a procurar um determinado piolho d'água numa lagoa, ou literalmente a famosa agulha no palheiro. George Smith aceitou a incumbência. E de novo ocorreu um daqueles milagres incríveis da história das escavações arqueológicas. Smith encontrou as partes que faltavam da epopeia de Gilgamesh. Então imagina, estava uma ebulição na Mesopotâmia. Esse George Smith vai à procura do restante da epopeia e encontra, escavando essas colinas. Smith voltou com 384 tabuinhas de fragmentos de barro, entre elas os trechos que faltavam à história de Utnapishtim, cuja primeira menção tanto emocionara. E essa história era a narrativa do dilúvio, não uma daquelas tremendas inundações que lembravam as mitologias de quase todos os povos, mas a história daquele mesmo dilúvio que a Bíblia viria a contar muito mais tarde. Utnapishtim era Noé, e este é o texto que narra o dilúvio. Então, eu gostaria de ler aqui, né, o texto contando esse dilúvio na epopeia de Gilgamesh. É fascinante como que a própria feitura do livro ela já é uma história à parte, né? Aqui só uma nota, né? O deus amigo dos homens, revelou em sonho ao seu protegido Utnapishtim a intenção dos deuses e Utnapishtim construiu um navio. Agora eu vou ler o texto da epopeia. Tomei comigo tudo o que eu tinha, toda a colheita da minha vida. Carreguei no navio a família e todos os parentes, os animais do campo, o gado dos prados e gente de ofício, tudo embarquei. Entrei no navio e fechei a porta. Quando raiou a aurora, uma nuvem negra se formou ao longo no horizonte. De súbito, a luz do dia se transformou em noite. O irmão não vê mais o irmão. A população do céu não pôde mais reconhecer-se. Os deuses encheram-se de pavor ante a enchente e fugiram e ascenderam ao céu de Anu. Os deuses agacharam-se como cães contra a parede e ficaram imóveis. Durante 7 dias e 7 noites, a tempestade e a enchente subiram e o furacão reinou sobre a terra. Quando rompeu o 7º dia, a tempestade amainou. A enchente, antes raivosa como exército em luta, aplanou, as ondas baixaram, o vento cessou e a enchente não subiu mais. Espreitei para a água, estava mudo o seu fragor. Toda a humanidade fora transformada em lama. O lodaçal chegava até a altura dos tetos. Olhei para a terra, para o horizonte do mar. Longe, muito longe, surgia uma ilha. O navio vogou até ao monte Nissir. No monte Nissir ele parou e ficou imóvel como ancorado. Quando despontou o 7º dia, enviei uma pomba, soltei-a. Ela voou e voltou a minha pomba. Porque não encontrou lugar onde pousar, ela voltou. Enviei uma andorinha, soltei-a, e ela voou e voltou a minha andorinha. Porque não encontrou lugar para pousar, ela voltou. Mandei um corvo, soltei-o, ele voou, o corvo, viu que o espelho da água baixava, ele come, ele voa em roda, crocita e não volta mais. Coisa linda, né? Poderia haver ainda alguma dúvida de que fora encontrada a primeira forma da lenda do dilúvio? Não só era impressionante a semelhança do grande acontecimento, mas a lenda de Utnapishtim apresentava detalhes particulares que ressurgiam na Bíblia, inclusive o da pomba e do corvo que também Noé soltara. O texto cuneiforme da epopeia de Gilgamesh levantou esta questão perturbadora para a época de George Smith. A verdade da Bíblia teria deixado de ser a mais antiga verdade?
De novo, a escavação arqueológica permitia dar um tremendo salto através do passado. Desta vez, porém, abriram-se novas perspectivas. A história de Utnapishtim seria apenas a confirmação da lenda bíblica por outra lenda ainda mais antiga? Não fora tomado por lenda quase tudo o que a Bíblia contava sobre aquela riquíssima terra entre os rios? E não se havia demonstrado finalmente que todas aquelas lendas tinham um fundo de verdade? Talvez a história do grande dilúvio fosse algo mais do que pura lenda. E se assim fosse, até que tempos recuados não remontaria então a história da Mesopotâmia? O que até a data fora tomado por um muro impenetrável, atrás do qual havia apenas as trevas da falta de história, revelar-se-ia um simples pano de boca sobre cenas históricas ainda mais antigas. Poucos anos depois da descoberta de George Smith, foi ainda um francês e novamente um agente consular chamado de Sarzeq, que no ano de 1880 desenterrou da areia em Telo, na Babilônia, uma figura que revelava um tratamento artístico diferente de tudo que fora encontrado até então, em qualquer parte da terra entre dois rios. A figura era aparentada com as encontradas anteriormente, mas mais arcaica e monumental. Uma arte primitivíssima da infância da civilização humana e muito mais antiga do que a egípcia, até então considerada a mais antiga. A descoberta desses extratos de civilizações primitivas, desse povo primitivo, é fruto de uma hipótese extraordinariamente arrojada dos sábios, combinada com o acaso do achado de Sarzeq, que confirmou brilhantemente a hipótese. Mas este capítulo estender-se-á até a segunda década do nosso século. É bem possível, com efeito, que ele atinja o seu ponto culminante já em nossos dias, pois no ano de 1949, 3 expedições decidiram ir verificar no local o que no século passado seria considerado um absurdo: a informação de um camponês turco de que tinha visto os restos da Arca de Noé no Monte Ararat. Antes, porém, da volta do século, um alemão iniciou escavações em Babel. Então, que interessante. Eu quis ler o capítulo na íntegra, quase, para mostrar como que o primeiro texto literário da humanidade, a epopeia de Gilgamesh, teve uma história fascinante. E quando lermos esta epopeia, trazermos isso para a nossa realidade. É um livro caro a todos os leitores e principalmente a nós que amamos livros e histórias. Um abraço, até mais.